Graça e paz, povo de Deus, bom dia. O projeto é Jesus na Rua, este é o Diário da Fé. O tema é exortação, o livro de meditação é Joel, capítulo 3, versículo 3. Vamos agora para algumas curiosidades sobre esse livro. Ele foi escrito entre 835 e 796 a.C. O autor é Joel, palavra-chave é julgamento, e a mensagem, profecias do profeta Joel. Ao contrário de alguns outros, este é profeta mesmo, né? O tema principal desse livro de Joel é o dia do Senhor, o dia da ira do Senhor, daquela situação toda que envolve essa situação, né? E o chamado ao arrependimento, né? Com as profecias de restauração física, espiritual e nacional do povo de Israel. É o único livro profético que não menciona dados cronológicos, sendo o livro mais difícil de ser datado é esse. O discurso de Pedro, em Atos capítulo 2, versículo 16 a 21, é conhecido como citação de partes de Joel, do livro de Joel, do capítulo 2, versículo 28 a 32. E ele tem algumas características que são peculiares, além da questão da dificuldade de tradução, de que ano ele foi escrito. O ano a gente tem mais ou menos a noção, mas assim, para datar mesmo a época é muito complicado, esse livro de Joel. E ele é a guerra e finalmente a paz de Israel e o povo de Deus em relação a esta situação desse livro. Uma coisa muito interessante, meus amados irmãos, e lançaram sortes sobre o meu povo e deram um menino por uma meretriz e venderam uma menina por vinho para beberem. E essa situação, meus amados irmãos, ela é extremamente complicada e difícil de discernimento, de entendimento desse livro é exatamente isso, que é o juízo de Deus sobre os pagãos. E aí no versículo 1 desse capítulo diz assim: porque eis que naqueles dias e naqueles tempos, ou naquele tempo, em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartirão a minha terra.
E uma coisa muito interessante, meus amados irmãos, é que esse é um livro de juízo. Ali ele está trazendo a guerra, mas em seguida a paz, como foi dito lá atrás, para que Judá e Jerusalém possa ser restabelecida. E também que tendes vós contigo Tiro e Sidom, e todas as regiões da Filistia, e tal o pago que vos me dais, pois se me pagais assim, bem depressa vos farei tornar a vossa paga sobre a vossa cabeça. Visto como levastes a minha prata e o meu ouro, e as minhas coisas desejáveis e formosas, pusestes nos vossos templos e vendestes os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos para os apartar para longe dos seus termos. Eis que eu os suscitarei do lugar para onde os vendestes, e farei tornar a vossa paga sobre a vossa própria cabeça. Assim diz o Senhor. Meus amados irmãos, esse livro do Velho Testamento, ele tem umas características muito interessantes. Como aquele povo não tinha o Espírito Santo dentro, então eles tinham, o Espírito Santo vinha sobre reis e sacerdotes e profetas, só nessas três classes. O povo não tinha acesso e muitas vezes o profeta tinha muito da influência do povo sobre a vida dele. E aí ele não conseguia fazer uma profecia de acordo com os ditames que Deus tinha dado através do Espírito Santo. E eles faziam coisas e criavam situações em que Deus não estava falando com eles daquele jeito. E pela dificuldade na tradução dessa linguagem de Joel, nós temos muita dificuldade em datar e determinar aquilo que era feito, que era escrito. E eles tinham Deus como aquele carrasco, porque como eles não conheciam Satanás, então eles atribuíam tudo a Deus, o bem e o mal, que não é verdade. Amém, meus amados irmãos, um bom dia, Deus abençoe, que nós possamos crescer em espírito e em verdade neste tempo, para a honra de Deus Pai, em nome de Jesus.